Olá, seja bem-vindo ao canal Mais do que Organização. Eu quero contextualizar um pouquinho para você. Meu nome é Taimara, eu sou personal organizer e nesse vídeo aqui, nesse canal, tem alguns vídeos já prontos sobre organização. Só que está parada há mais de 2 anos. Depois de um longo período, com um processo muito difícil, eu resolvi voltar e eu quero usar a minha fase difícil para facilitar um pouquinho para você, tá bom? O tema do vídeo é como que a organização pode te ajudar no processo de depressão. Eu quero falar para você que está passando por esse momento de depressão. Ele não é fácil, ele é difícil. Se você tem alguém perto de você, mais próximo de você, que está passando por esse momento tão difícil de depressão, uma das palavras que a gente nunca gosta de ouvir é se esforce. Porque a depressão, ela não é sobre o esforço. Só quem já viveu, só quem passou por ela, sabe quão difícil ela é e não está ligado a esforço. É algo interno, inexplicável, imensurável, que nós não conseguimos nem explicar claramente como que dói, como que é difícil. E quando alguém vira pra gente e fala assim, olha, se esforça, dói mais. E na nossa cabeça que passa pelo processo de depressão é como se a pessoa é como se a pessoa não soubesse o que ela está falando. Porque se ela falou que a gente é pra gente se esforçar, ela já não entende nada do processo. É bem complicado. Mas eu vou falar para você como que a organização me ajudou no meu processo de depressão e como pode te ajudar também, tá? 2024 para 2025, eu vivi uma fase muito difícil, muito complexa. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, muito extrovertida, sempre de juntar turmas. E quando foi meado de 2024, eu me encontrei em depressão. Foi difícil até para mim aceitar, entender, compreender, mas sim, eu tive que procurar ajudas profissionais, porque sozinha eu não ia dar conta. Foi um momento muito difícil, muito dolorido. Como que eu, né, que me via tão alto astral, poderia chegar ao fundo do poço? Sim, é possível. E lá estava eu, sozinha, triste, chorando de noite, sem motivos. Porque quando olhava para mim, não via motivos para chorar, mas lá estava eu chorando. E eu não conseguia entender, não conseguia compreender porque eu estava naquela situação, mas lá eu estava. E eu trabalhava tanto presencial quanto na internet. Eu tenho alguns trabalhos na internet onde eu presto alguns serviços. E no presencial eu já não estava mais indo, já estava afastada do presencial, então isso tudo dificultou mais um pouquinho porque eu fiquei muito alocada dentro de casa. Só que como que a organização me ajudou? Eu tenho checklists, eu gosto de caderno, eu gosto de anotar. Se você não gosta de anotar no caderno, anota no computador, mas eu anotava tudo, o que eu tinha que prestar, o que eu tinha que fazer. Então, aqueles dias que eu estava onde eu não queria fazer nada, onde eu não queria ver ninguém, onde eu não conseguia conversar com ninguém, eu olhava ali para aquela folha que eu tinha que fazer, que eu fazia, que eu tinha que fazer aquelas coisas, aquelas tarefas do dia. Eu olhava para aquela folha e falava, então só um. Eu vou fazer só um, porque depende de mim, eu preciso. Então, ali, através dessa organização do que fazer, as coisas que precisam ser prestadas, os meus sonhos, porque eu sabia que eu tinha sonhos. Mesmo passando por aquela situação, eu não conseguia mais imaginar se um dia eu iria realizar aquele sonho, se um dia aquela vontade de sonhar de novo brotaria dentro de mim, porque naquele momento que eu estava, nem sonhar mais eu sonhava. Só que eu deixei os meus sonhos um dia escrito. Então, quando eu olhava para aquela parede onde eu colava as coisas, eu falava, é isso que eu sonho. Hoje eu não estou sentindo nada, mas é por isso que eu tenho que lutar. Então, eu ia ali, fazia uma atividade, fazia um exercício, prestava um serviço, mesmo sem vontade nenhuma, mesmo sem ânimo nenhum. A organização me ajudou. Porque o dia que eu estava bem, o dia que eu estava animada, eu seguia aquelas rotinas, eu deixava tudo anotado que eu tinha que fazer, porque eu gosto disso, sabe? De prestar contas para mim do que eu fiz. E quando eu me vi numa situação sem ânimo, sem coragem, sem vontade, sem alegria, sem prazer, eu olhei para aqueles afazeres ali na parede, que eu deixei escrito, e eles me ajudou. Eu não fazia tudo. Se eram 10, eu fazia 2. Se era 5, eu fazia 1. Eu não dava conta, eu não tinha ânimo, eu não tinha prazer. Mas uma coisa que eu aprendi foi a importância da disciplina. Então eu fiz. Eu fiz não fiz tudo, mas eu fiz. Então, se você hoje se encontra com depressão, com vontade de desistir,
com vontade de parar, com vontade de... Talvez você até pense em suicídio. Saiba que você não está sozinho. Várias pessoas ao redor do mundo já passou pelo que você está passando hoje. O 2025 para mim, que foi o ano que eu entrei mesmo, né? Já iniciei o ano com a depressão, foi um ano muito difícil. Muito difícil para mim. Eu achei que eu não ia dar conta. Eu falava com Deus, o que eu tinha, que eu considerava para mim de melhor, foi a alegria. Como que o Senhor me tirou a alegria? Porque eu me vi sem nada. E os anos foi passando, foi muito difícil. Eu li muitos livros. Eu vou deixar alguns 2 livros aqui de recomendação que eu li, que me ajudou. Se você também gosta de ler, eu vou deixar aqui para você dar uma olhada. Mas eu li. Faça o que você consegue fazer hoje. Se você está nessa situação difícil, sem esperança, sem alegria, tenta dar o seu máximo. E o seu máximo, muitas vezes, é ler uma folha do livro por dia. É ler um versículo da Bíblia. Só você vai saber. Eu não posso falar para você se esforçar, porque eu sei que essa palavra não cabe a nós. Porque é uma dor que muitas vezes a gente não consegue explicar. Mas se hoje, 2026, para a honra e glória do Senhor, eu estou passando por esse processo e eu posso dizer que eu já caminhei longos caminhos, foram difíceis. Tem dia que a gente acha que a gente não vai dar conta, tem dia que a gente acredita que está sozinho, mas é uma mentira de Satanás. Você não está sozinho. Só que sim, eu sei que nós não temos vontade de ver ninguém, mas que esse vídeo ele possa chegar hoje até você. A minha oração é para que esse vídeo chegue para a pessoa certa, seja para você que precisa ouvir, seja para você que está saindo da depressão, seja você que está no meio dela. Saiba que você não está sozinho. Eu sei que você não quer ver ninguém, eu sei que você não quer conversar com ninguém, mas eu entendo bem o que você está passando, porque eu já passei. E hoje, quando eu olho 2026, um novo ano, um novo ciclo se iniciando, eu finalizo o meu 2025 com bastante gratidão, Senhor. Como, Taimara? Como pode, depois disso tudo, você agradecer? Eu não sei. Por que que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Eu não sei se um dia eu saberei. Mas eu sou grata ao Senhor. Porque o Senhor, ele tem um plano e um propósito para mim e para você. E hoje, eu tento compreender que o Senhor permitiu para que eu seja mais empática para com as pessoas. O Senhor, ele quer nos usar, onde quer que nós varmos, onde quer que nós formos. E que esse vídeo, ele possa te alcançar. Que se um dia o Senhor permitiu que eu passasse por essa situação tão difícil, tão dolorida, tão angustiante, que seja para levar um alívio até você. Você não está sozinho. Tenha um caderno onde você anota as coisas que precisam ser feitas, as coisas que você precisa aplicar na sua vida, porque a organização na nossa vida, ela nos ajuda a passar pelo momento de depressão. Porque se você é uma pessoa totalmente desorganizada, não tem controle de nada, não anota nada, não sabe o que vai fazer amanhã, não sabe o que tem que fazer hoje, então acaba que com essa dor, com essa angústia que está dentro de você, você só quer deitar, você não quer fazer nada, você não quer sair, você não quer conversar. Então com isso você se joga mais nesse meio. E você tendo uma organização, você olha para aquilo que você falou que ia fazer, você pode ser sincero, eu não dou conta de fazer tudo, mas eu vou tentar. E você tenta e você consegue, tá? Seja bem-vindo ao meu canal. Se esse conteúdo identificou com você, se a forma que eu falei identificou com você, se inscreve aqui no canal, deixa aqui nos comentários o que mais tocou você, a forma que Deus conseguiu te alcançar. E deixa aqui o que você quer ver nos próximos vídeos. Aqui nós vamos falar sobre organização de casa, de família, de finanças, de Deus, de tudo que o Senhor tem para nós, porque esse canal é muito mais do que organização, por isso que eu mudei o nome dele, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Obrigado por ter chegado até aqui.